Graça e paz. Vamos inicialmente ouvir uma leitura no livro de Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Atos 9 conta a história da conversão e transformação de Saulo no apóstolo Paulo. No geral, Atos 9 é um capítulo que enfatiza o poder transformador de Cristo. Mas hoje vamos enfatizar esse encontro de Saulo com o Senhor Jesus Cristo e o impacto disso em sua vida e também em toda a sua história a partir desse momento. O encontro de um pecador com o Senhor Jesus Cristo é algo extraordinário. Mas esse encontro do pecador com Cristo aconteceu primeiro na cruz. Antes desse encontro, teve outro encontro, não somente com Paulo, mas também com todos aqueles que ele, o Senhor Jesus Cristo, veio salvar com a sua morte na cruz. A cruz do Calvário é o ponto de encontro entre Deus e homens pecadores. Na cruz, Deus marcou um encontro com todos aqueles que ele veio salvar, e ninguém faltou o encontro. Mas eles não foram lá. Deus os levou pelo poder da atração exercida por Cristo na cruz. Ele mesmo disse: eu vim, não. Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12,
versículo 32, palavras do próprio Jesus. E tem o versículo gêmeo desse: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. A morte de Cristo naquela cruz representa a morte de todos aqueles que foram atraídos por Ele a si naquela cruz. Por causa dessa revelação, porque é uma revelação de Deus ao meu coração, me vejo crucificado com Cristo nele. A morte de Cristo é um fato negado por poucos, mas a nossa morte com Cristo é desconhecida de muitos. A minha morte com Cristo é um fato de fé, e Deus precisa revelar que nós morremos no corpo de Cristo naquela cruz. É um fato espiritual de fé, e Deus precisa revelar que nós morremos no corpo de Cristo. E quando a gente aceita nossa morte no corpo de Cristo, quando a gente crê nisso, crê a nossa morte com Cristo nele, muda tudo. Muda vida, muda natureza, muda opinião, muda caminho, muda trajetória, muda tudo. Tudo mesmo. É bom demais. O fato que muda é quando eu aceito a minha morte com Cristo na cruz. É o fato que muda. Não só isso, mas a partir disso, Cristo vive em mim, vive em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, morremos em Cristo. Morremos em Cristo e perdemos a nossa vida pecadora. E pela nossa ressurreição, com Cristo, ganhamos a sua vida justa e santa. A cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. Nele, morremos em Cristo. Essa afirmação pode parecer exagerada ou até mesmo uma loucura aos ouvidos do mundo, mas é a verdade de Deus e temos que ficar nela. Então, só um pouquinho. Então, aquele encontro de Saulo com o Senhor, que o texto mostrou, foi um encontro determinado pelo próprio Senhor. Pelo próprio Senhor. Pois ele disse a Ananias, em Atos 9, versículo 15 e 16: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei
quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Além disso, o Senhor Jesus estava esperando por ele, por Saulo, próximo a Damasco. Interessante que a distância entre Jerusalém e Damasco é de aproximadamente 220 a 240 quilômetros em linha reta, dependendo da rota. Paulo vinha de longe, viajando. Jesus escolheu o lugar, escolheu também a hora, escolheu também a maneira para pegar Saulo. E foi nesse encontro que eles não combinaram. Paulo não sabia de nada, Saulo, mas Deus determinou. E foi aí que eu penso assim, né? É assim que eu creio, é a maneira que eu penso. Foi aí que ele ganhou a revelação da sua identificação, daquele encontro lá na cruz, e também da ressurreição juntamente com Cristo, ressurreição nossa do ponto de vista espiritual, mas ressuscitamos. A palavra diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ele ganhou essa revelação, dessa identificação, dessa união em Cristo. E depois ele expressou assim: já estou crucificado, com Cristo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Texto citado agora há pouco. É o que penso que foi revelado no íntimo de Saulo, dentro dele, e ele ganhou essa experiência. Jesus o deixou fazer quase todo o caminho, todo o trajeto longo, e no final, chegando já, o Senhor pegou ele. Saulo, que ia prender os que criam, os que seguiam Jesus Cristo, mas foi capturado pelo Senhor, de forma que ele não pôde escapar. Ele foi capturado de tal forma que ele não pôde escapar, fugir. Não deu para fugir. Atos 9, 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. O homem veio de longe para encontrar alguns, para
prender alguns que eram do caminho. E se você observar, caminho está com letra maiúscula. Caminho. Assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Caminho. Que caminho é este? É Cristo. Ele é o caminho. Tem os que andam pelo seu próprio caminho. É o andar no pecado e pelo pecado e no curso deste mundo perverso. Mas tem os do caminho. E andam neste caminho, porque este caminho é uma pessoa, a pessoa de Cristo. E Paulo falou: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Não é nem com ele, mas nele primeiro, nele com ele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Nele, unido à sua pessoa, identificado com ele. Veja bem, Saulo respirando ainda ameaças e mortes. Ele inalava, inspirava ódio, vontade de matar. O homem era bruto mesmo no seu interior e por fora. Ameaças e palavras de destruição, por assim dizer, os elementos que alimentavam a sua respiração. Inspirava ameaças. Instinto assassino. Instinto assassino. A vontade dele, você vê aqui, que era prender, bater, massacrar, matar os discípulos de Jesus. E tudo isso alinhado, sintonizado, conectado com a religião. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ao sumo sacerdote. Saulo estava indo como conquistador para conquistar, mas foi ele que foi conquistado por aquele que atravessou o seu caminho, Jesus Cristo. Quando Paulo diz, fui conquistado por Cristo Jesus, em Filipenses 3,12, estava se referindo à experiência no caminho de Damasco. Penso eu. É o que penso. Quando ele é tomado pelo Senhor, não tinha como escapar. E o Senhor começou dando-lhe um tombo daqueles. Atos 9, versículo 3, e pode ler até o 9, do 3 ao 9.
Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Paulo foi lançado por terra. Ele mesmo disse: eu caí por terra. Paulo não pôde ficar de pé diante daquela visão celestial de Cristo Senhor. A visão não era uma coisa, a visão era a visão de Cristo Senhor. Ele chamou depois de visão celestial, que ele obedeceu o resto da sua vida. Ele não estava vendo coisas, mas o Senhor. Ele não apenas teve a visão de Cristo ressuscitado, mas também ouviu a sua voz. Precisamos entender a natureza dessa visão. Os olhos de Saulo, que virou Paulo, foram cegados. Por isso, não viu com os olhos físicos. Não foi com os olhos físicos que ele viu o Senhor. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo mesmo disse, ele falou de olhos do coração, olhos iluminados, revelados, para ver. É uma visão espiritual. Paulo ficou cego por 3 dias. 3 dias. Que é o mesmo período que o Senhor ficou entre sua morte e sua ressurreição. Paulo não podia ver, mas podia ver com os olhos do coração e ouvir a voz do Senhor. A experiência central da sua vida gira em torno dessa visão que ele teve do Senhor no caminho para Damasco e subsequente. Por quê? Porque o Senhor disse a ele que apareceria outras vezes o mesmo tipo de visão. É isso que Cristo disse, que o Senhor disse para Paulo em Atos 26, versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Isso, mas vamos repetir de novo, né? O Senhor disse a ele, a Paulo, que apareceria outras vezes. Atos 26, versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci,
para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como também pelas quais te aparecerei ainda. Você vê? Levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci. A revelação do Senhor, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. A gente canta aqui, né? Ó, vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. O Senhor foi revelado dentro de nós, e a partir dessa revelação dentro de nós, Ele se revela a nós para que possamos conhecê-lo. Para que possamos também crescer nesse conhecimento. Esse conhecimento não acaba nunca, porque Ele é infinito. Quanto tempo preciso para conhecer a Cristo? Bem, Ele providenciou a eternidade para nós. A eternidade toda para conhecer o Senhor. É isso. É disso que se trata. Ó, vem revelar Cristo em mim, que cantamos tanto aqui. Eu fico dizendo para mim mesmo: Senhor, isso é grande demais. É grande demais para mim. Como é bom poder conhecer mais uma faceta do Senhor hoje. Tudo vindo do Senhor é grande demais para mim. Por isso, vivo encantado, fascinado, maravilhado pelo Senhor. Tem um texto lá em Isaías 8:13. Isaías 8:13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. A cristandade moderna, pós-moderna, parece que perdeu essa capacidade de assombro com a pessoa de Deus. Andamos tão preocupados conosco e com as nossas coisas que perdemos de vista a grandiosidade do Senhor e com a obra que Ele realiza. Perdemos a experiência do assombro, da reverência, de maravilhar-se com a pessoa de Cristo. Então, Senhor, quero ver a Tua preeminência, a Tua essência espetacular. Eu quero ver a Tua pessoa fantástica, que faz a gente perder o fôlego, faz o coração tremer e deixa a gente, o homem, extasiado, maravilhado, assombrado. Se isso não é maravilhoso, eu não sei o que é maravilhoso.
O culto não pode ser qualquer coisa para nós. Não pode. Eu gostaria de deixar aqui 5 pontos, vamos chamar de lições, que Paulo aprendeu logo em seguida da visão que ele teve do Senhor. Logo em seguida. Não demorou, não. Logo em seguida. Atos 9:11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Paulo estava orando. Quem disse isso? Jesus. Jesus, ele está orando. E Jesus conhece o seu endereço, conhece a sua casa, conhece o seu número. Está tudo no controle dele, no conhecimento dele. Ele disse: vai lá. O homem está orando. Orando. Oração. Então, irmãos, oração fala de devoção, comunhão, intimidade, dependência. Foi assim que Paulo iniciou a sua vida espiritual e continuou. Foi assim que ele começou a sua vida nova. A primeira coisa, irmão José Rabelo, que nasceu no coração dele foi o desejo. Essa oração fala de comunhão, intimidade, de desejo em conhecer o Senhor. Então a primeira lição que Paulo aprendeu foi a oração. Oração é ficar face a face com Deus, é comunhão com Ele. Há um desejo de conhecer o Senhor. A vida cristã começa com oração. Quer dizer devoção, comunhão, intimidade. A segunda lição que ele aprendeu é a dependência do Senhor. Agora nós vamos ver Atos 22, versículo 10, porque aí está uma pergunta que Paulo faz ao Senhor, que não aparece aí no capítulo 9, mas ele diz aí: então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Então perguntei: o que farei, Senhor? E agora, Senhor? O que eu vou fazer? O que farei, Senhor? Você vê o grande Saulo, determinado, que sabia o que fazer sempre. Agora, o grande Paulo não sabe o que fazer. Agora ele não sabe o que fazer. Ele está perguntando agora: que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Dependência. Dependência do Senhor. Eu quero fazer a sua vontade, eu quero estar dentro da sua vontade, eu não quero mais dar um passo fora da tua vontade. Então, o que fazer? Mesmo que Jesus não tenha dito para ele: sem mim nada podeis fazer, ele tinha entendido o espírito dessas palavras, tinha entendido essa relação com o Senhor. Essa é uma pergunta de quem depende.
e de quem quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Naquele momento, a resposta de Jesus foi: espera, espera, vai acontecer isso, isso e isso com você, espera. Levanta-te, entra em Damasco. Alguém levou ele, pegado pela mão, porque ele estava cego. Pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Isto é uma maneira de dizer: espera, espera aí. Espera é didático, ajuda a gente depender. A terceira lição é a comunhão com os irmãos, com a igreja. Aqui é uma lição de corpo da igreja. Atos 9:6. 9:6. Vamos repetir o texto. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Alguém vai dizer. Esse alguém foi Ananias, que o Senhor mandou lá. Um discípulo de Cristo, que Paulo não conhecia, mas foi para aprender. Aqui está a revelação do corpo de Cristo, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Quando nascemos de novo, nós ganhamos uma visão de igreja. Veja bem, Deus não enviou um anjo para falar com Paulo. Deus não enviou um anjo. Enviou um discípulo, um irmão, Ananias, um membro do corpo de Cristo. Paulo recebeu instrução espiritual, não diretamente de Cristo, mas de Cristo através de um irmão de Ananias. Paulo comeu com os discípulos, teve comunhão com eles. Vamos dar uma lidinha aí, rapidamente. Você pode começar no 9, vai até o 19. Atos 9, 9 ao 19. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado,
sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Você vê? Aí Jesus chega para Ananias, de uma revelação também, e diz: Ananias, você vai lá, dá o endereço da casa, dá o número, dá tudo, você vai lá conversar com o homem lá, Saulo. Aí Ananias disse assim: mas Senhor, esse homem aí não dá não, a gente ouviu falar muito dele, muitas coisas ruins, ele em cima da gente, e ele veio aqui para nos pegar, ele é o inimigo. O Senhor disse, calado, assim, não disse isso, em outras palavras, ele está no meu projeto, Ananias. Ele está no meu projeto, fique sabendo, ele é meu agora. Eu vou tratar, já tratei com ele, ele agora vai ser uma testemunha, ele vai anunciar, ele é meu. Entendeu? Porque é assim. E Ananias, quando chegou lá, não tratou como inimigo, né? Ele disse assim: irmão Saulo, agora é irmão, porque ele entendeu, agora é irmão, acabou aquele negócio, irmão. E aí aconteceu tudo que você viu no texto. Paulo permaneceu lá uns dias, ele comeu com aqueles discípulos, aprendeu. Olha, isso é igreja. Eu sei que o crente pode precisar ficar sozinho, e a gente tem que ficar sozinho de vez em quando, mas não solitário. Não solitário. Ninguém é obrigado a pertencer à igreja de Cristo. Ninguém é obrigado a pertencer à igreja de Cristo. Mas nenhuma pessoa que pertence à igreja de Cristo, de Jesus, tem o direito de se ausentar das reuniões da igreja, se não por motivo de força maior, porque tem motivo, né? Tem motivo que às vezes você não dá para vir. E uma outra lição, a quarta, é o versículo 18, Atos 9, 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Foi batizado, é o batismo. O batismo não é pré-requisito para a salvação, nem para participar do reino de Deus e nem das coisas do reino de Deus, mas é uma ordenança e um testemunho concreto daquele que creu no coração a sua morte lá na cruz com Cristo e a sua ressurreição juntamente com Cristo. E quem não crê nisso, no caso, só tomou um banho, porque o batismo na água não purifica ninguém, não salva ninguém. É um testemunho que eu estou dando do que aconteceu comigo lá na cruz e na ressurreição juntamente com Cristo. E por último, o testemunho. Você pode ler aí Atos 9, versículos 20 a 22. 20 a 22. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Você pode ler também o capítulo 22 de Atos, versículo 14 e 15. Então ele disse:
O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, para que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Testemunho é uma lição que cada crente precisa saber logo após a sua conversão, o seu novo nascimento. Já nasce de novo, já é uma testemunha, já nasce falando. Testemunhar é dizer o que viu e ouviu para as pessoas. É a vontade de Deus que sejamos suas testemunhas. Testemunha é aquela pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo. Por isso ela pode testificar, porque ela experimenta o fato. Então, oração, dependência, comunhão com os irmãos, batismo e testemunho são as primeiras lições de um nascido de novo em Cristo. Se tivermos aprendido bem essas lições, cresceremos espiritualmente rapidamente, porque estaremos cumprindo as leis do crescimento.